Então, se prepare, porque o que eu vou te contar agora vai mexer profundamente com qualquer torcedor rubro-negro. Não estamos falando de mais uma simples vitória, de mais um gol de Bruno Henrique ou de mais um passo rumo à glória na Libertadores. Não. O que está acontecendo nos bastidores do Flamengo é algo que pode mudar completamente o rumo da temporada e até mesmo o futuro do clube. Mas antes de eu abrir tudo aqui, já vai se inscrevendo no canal Bastidores do Mengão Notícias, ativa o sininho e deixa a sua opinião nos comentários, porque o que você vai ouvir agora é simplesmente explosivo e não está em nenhum outro lugar. Na noite em que o Maracanã pulsava com mais de 68 mil vozes e Bruno Henrique, de forma quase cinematográfica, decidiu mais uma vez para o Flamengo contra o Internacional, algo muito maior se desenrolava nos corredores do estádio. O gol de cabeça do camisa 27 aos 28 minutos do primeiro tempo parecia ser a grande manchete da noite. Mas enquanto a torcida cantava, enquanto Filipe Luís se mantinha sereno na beira do campo e Emerson Royal deixava o gramado lesionado, dirigentes e empresários se reuniam em silêncio, em um camarote reservado, para discutir uma jogada que não acontecia dentro das 4 linhas. E essa jogada tinha um nome: Arthur Melo. Sim, o volante revelado pelo Grêmio, com passagens por Barcelona, Juventus, Liverpool e uma recente temporada no Girona, está no centro de uma movimentação que pode ser o maior golpe de mercado dessa janela. E mais, um golpe com a marca registrada do Flamengo, chegar por último e mesmo assim sair com o craque no colo. Até poucos dias atrás, Palmeiras e Grêmio duelavam para fechar com o jogador. Era dado como certo que a disputa ficaria entre eles. Só que ninguém contava com a entrada fulminante do Flamengo. Fontes ligadas ao clube revelam que José Boto, diretor de futebol, e Filipe Luís agiram de forma quase clandestina, montando uma proposta irresistível. Não se tratava apenas de dinheiro, mas de um projeto esportivo claro, com Arthur sendo peça central no meio-campo, jogando ao lado de Arrascaeta e Pulgar, com liberdade para criar e a missão de comandar o jogo. Um plano que mexeu diretamente com o ego e com o desejo do jogador de voltar a ser protagonista. E aqui está o detalhe que ninguém comenta. Arthur já estava decidido a ficar na Europa no início do ano, mas a frustração na temporada pelo Girona, onde atua em apenas 15 jogos e não conseguiu números expressivos, abriu uma ferida. Ele percebeu que no Brasil poderia não só jogar mais, como disputar títulos grandes e voltar ao radar da seleção. A Juventus, por sua vez, quer se livrar do alto salário e está disposta a liberar o jogador com condições bem favoráveis. Isso abriu a porta para o Flamengo entrar com força total. E foi exatamente isso que aconteceu nos bastidores daquela noite no Maracanã. Enquanto o Inter tentava, sem sucesso, reagir no segundo tempo e o Flamengo administrava a vantagem, Arthur já estava sendo convencido de que vestir o manto sagrado seria muito mais do que uma mudança de clube. Seria uma redenção na carreira. O impacto dessa possível contratação é tão grande que até jogadores do elenco já comentam nos bastidores que a chegada dele mudaria o patamar do meio-campo. Mas tem mais. Segundo pessoas próximas à negociação, Arthur está disposto a reduzir o próprio salário para viabilizar o acerto. Isso não é algo comum no futebol e mostra o quanto o projeto rubro-negro mexeu com ele. A diretoria sabe que se conseguir fechar esse negócio, o recado para os rivais será devastador. O Flamengo não apenas domina dentro de campo, como também nos bastidores. A verdade é que essa vitória contra o Internacional não foi só esportiva, foi simbólica. Porque ao mesmo tempo em que Bruno Henrique garantia a vantagem para o jogo da volta no Beira-Rio, o Flamengo avançava silenciosamente para roubar de 2 rivais diretos um jogador que pode ser decisivo na fase mais importante da temporada. Imagine um meio-campo com Arthur, Arrascaeta, Pulgar e Luiz Araújo ou Carrascal, controlando a posse e acelerando quando preciso. É exatamente isso que Filipe Luís visualiza para os próximos meses. O que acontece agora? Oficialmente, o clube não confirma nada. Nos microfones, a resposta padrão: estamos sempre atentos ao mercado. Mas nos bastidores, a ordem é agir rápido. A janela de transferência ainda permite que esse tipo de movimento seja concluído, e as conversas já estão avançadas o suficiente para que muitos digam que é questão de tempo. E aqui fica o ponto central dessa história. Se o Flamengo realmente fechar com Arthur antes do jogo decisivo contra o Internacional, isso vai ser mais do que um reforço. Será um golpe psicológico, um sinal para o elenco e para a torcida de que o clube está disposto a tudo para conquistar a Libertadores e o Brasileirão nessa temporada.
O Maracanã, na noite da vitória, foi palco de duas vitórias diferentes. A visível, com o gol de Bruno Henrique, e a invisível, que pode se tornar pública a qualquer momento com a chegada de Arthur. E quando essa segunda vitória for anunciada, vai explodir como uma bomba no futebol brasileiro. Então, torcedor, você está diante de um momento que pode entrar para a história. Não é exagero dizer que esse movimento nos bastidores pode mudar completamente o cenário das competições que o Flamengo disputa. E você está sabendo disso antes de muita gente. Por isso, inscreva-se agora no canal Bastidores do Mengão Notícias, ativa o sininho e deixe a sua opinião nos comentários, porque o que você vai ouvir agora é simplesmente explosivo e não está em nenhum outro lugar. Vamos lá. No Distrito Federal, no Mag Suri, continue acompanhando os bastidores do Mengão, que está mais que nunca maior.